Boa tarde, pessoal. Abrindo de novo a nossa live, porque tava dando um probleminha no som e eu não sabia se era no meu som ou no som da minha convidada Karen Miller. Então, iniciando, né, essa live, hoje uma live relâmpago, que nós resolvemos fazer para falar um pouquinho a respeito de um processo corporal do Axis chamado facelift energético ou Axis Facelift. Para quem não conhece, então, esse processo corporal, ele é feito através de toques das mãos, tá? Toques suaves. Às vezes as pessoas perguntam, tá, Maki, tem que tirar a roupa? Não, não precisa tirar a roupa, tá? Normalmente são toques suaves que a gente começa na região superior do peito e vai subindo para a cabeça. Não quer dizer que tu não possa receber esse toque em outras partes do corpo. Comecei aqui falando então sobre essa questão desse processo corporal, aguardando a minha convidada retornar, né? E me apresentar então nesse meio tempo. Oi, Josi, seja bem-vinda. Eu sou Maqueles Medeiros, trabalho com facilitação de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas. Comecei aqui falando de uma delas, que é o Axis Facelift, que é um dos processos corporais, de um conjunto de processos corporais que existem, né, dentro do Axis Consciousness, que seria acesso de consciência. Então, são mais de 60 processos corporais, todos voltados para quê? Para que a gente acesse mais do nosso ser infinito, né? Então, são 60 processos dos quais eu sou facilitadora. O que seria uma facilitadora? Eu, além de ser praticante, né, de poder atuar atendendo com esses processos, eu também formo pessoas para que elas se tornem praticantes, né? Então, quando tu faz um curso desses, tu pode se auto-aplicar, tu pode aplicar nos familiares e tu pode trabalhar com essa ferramenta, ganhar um dinheiro, né? Ganhar dinheiro fazendo atendimentos. Isso te possibilita. Agora, Karen voltou e nós vamos finalmente falar de um dos meus queridinhos, que é o Facelift. O interesse em fazer essa live hoje partiu principalmente de mim, porque eu já recebi esse processo 21 vezes, mais de uma vez, né? 21 vezes corridas. Por que eu trago essa informação? Porque lá no manual, quando a gente. Já vou deixar tu te apresentar, só para não perder a ideia do que eu tô falando. Lá no manual, quando a gente faz o curso, tem uma partezinha que fala exatamente isso. Este processo aplicado mais de 20 vezes pode mudar até o formato do teu corpo, né? Cada pessoa, quando faz isso, tem uma experiência diferente para falar sobre isso. A questão de ter trazido esse assunto agora para a live é porque eu tô agora, eu já fiz 2 vezes de 21 dias. E cada vez foi uma experiência diferente. Agora eu tô novamente escolhendo receber 21 vezes. Ainda não consegui ninguém para trocar 21 vezes corridos, mas hoje eu fiz meu terceiro atendimento, né, dessa série, e foi a Karen que me aplicou. Nós fizemos trocas hoje, eu recebi esse processo e disse, ai, Karen, vamos falar sobre ele, porque eu acho ele tão grandioso, né, para mim me traz tantos benefícios. A Karen disse que tá sem som, para quem tá aí assistindo, tá? Tem som, quem entrou agora, que tá acompanhando a live, pode me informar isso? O que mais é possível? Alguém pode me informar se tem som? Então, tudo bem, Miller? Sou facilitadora de barras de Axis e sou praticante de barras de Axis e facelift energético e de processos corporais de Axis. Né? Então, hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre os processos corporais
né, associados também à questão da massagem, né? De como eles podem beneficiar nos tratamentos estéticos, né? Os tratamentos estéticos, tanto corporais quanto faciais, beneficiar e auxiliar, contribuir, né, neste tratamento, né? Quando a gente busca uma forma para o nosso corpo, né? Então, perguntar também qual é a forma que o corpo gostaria de aparentar, né? Que muitas vezes nós buscamos uma forma para esse corpo que não é o que ele gostaria de aparentar. Então, essas ferramentas, elas nos auxiliam nesse sentido, de buscar esse caminho, essa forma de encontrar a forma como o nosso corpo gostaria de se apresentar e que muitas vezes não é de uma forma padrão, de um corpo padrão do qual nós estamos em busca, muitas vezes, né? Então, o facelift, que é o nosso objetivo aqui hoje, falar um pouco mais do facelift energético, que é uma ferramenta de Axis, né? Um processo corporal de Axis, que nos dá nos dá esse bem-estar, né, junto ao tratamento, né, tanto da massoterapia, né, drenagem linfática e processos de massagem. Eu não sei se Eu te você está me escutei, tu me ouvindo, que eu não escuta estou te agora? ouvindo. Tá sem som para mim. Eu Não te... seria melhor eu sair e entrar de novo? Vou ver aqui se as pessoas estão me ouvindo. Porque se as pessoas estão me ouvindo, a gente vai fazer essa live meio que fazendo uma transliteração, né? Se comunicando por energia. Eu e a Karen, no caso. Escutei. Vamos esperar um pouquinho para ver o que a Karen nos diz. Será? Acho que só eu que não estou Tá. escutando. Ah, Eu acho que sim, só eu que não estou escutando. mas fica aí, depois tu fala. Peraí. Ah, será que vai dar certo isso, hein? Como pode melhorar? Eu acho que Tá, eu vou sair e vou entrar de novo. tá. Daí eu te chamo de novo. Enquanto a Karen, né, sai e entra pra gente ver esse probleminha aí, quem tá nos escutando, se puder nos dizer se, se alguém me escuta, se não me escuta, enfim. Bom, gente, seguindo, né, a linha do que a gente estava conversando. A Karen está trazendo a visão dela, né, dessa ferramenta, que é através de alguém que trabalha bem com essa questão de estética, de drenagem e de massoterapia, né? Eu já trago uma visão um pouquinho diferente, porque eu trabalho como fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta já vai fazer 23 anos agora em agosto que eu atuo como fisioterapeuta. E o facelift para mim, ele, quando a gente faz esse curso, né, pela apostila, fala no manual, aliás, a gente não chama de apostila. Pelo manual, a gente vê que ele é muito voltado para essa questão do rejuvenescimento, tanto que o nome é facelift, né? Mas na verdade, como é um toque feito sem julgamento, né? A pessoa deita ali na maca e ela é tocada e a gente ativa 30 energias no corpo. Energias essas que vão trabalhar como um estímulo para que a pessoa libere julgamentos. Que história é essa de liberar julgamento? Lembrando que é uma ferramenta quântica que trabalha com energia. Então, muitas vezes a gente vai comprando julgamentos dessa realidade, né? A Karen falou sobre aquela questão que às vezes o nosso corpo escolhe ter uma forma que não é exatamente aquela forma que é considerada padrão para a sociedade. E o facelift, ele atua exatamente nisso. Quantas vezes a gente compra o julgamento, né? Que vem da sociedade, vem do meio onde a gente vive, e pensa que tem que ser daquela forma, a gente define que tem que ser daquele jeito. E quando a gente compra esse julgamento, quando eu falo em comprar,
aceitar esse julgamento, ou de repente ficar brigando com ele, a gente acaba trazendo para o corpo. Porque o nosso corpo ele tem uma consciência própria, né? Com o facelift e esse toque sem julgamento, ativando essas energias, a gente promove a liberação desses julgamentos. E quando a gente solta esses julgamentos, a nossa frequência energética, ela meu vídeo foi pausado. Quem entrou agora tá me escutando, porque a Karen não voltou. Enfim, vou continuar aqui falando um pouquinho mais do facelift, pela minha visão de fisioterapeuta, né? Quando a gente toca nesse corpo e libera esses julgamentos, que às vezes, muitas vezes a gente nem sabe que tem, a gente aumenta a nossa frequência energética, aumenta o estado de gratidão inteiro no corpo. A gente começa a ser grata pelo corpo, isso tudo de uma forma muito inconsciente, leve, né? Muitas vezes isso nem vem à tona para ser liberado. Simplesmente é liberado. E aí a gente acessa um pouco mais da mágica que é o nosso corpo, né? Por isso que eu digo, né? Eu considero o facelift uma ferramenta de empoderamento. Por quê? Porque nós aprendemos a acessar a nossa potência, a liberar esses julgamentos, o que faz com que a gente isso reflete fora, reflete no externo. Então é um rejuvenescimento que acontece de dentro para fora, onde ao receber esse toque e ativar essas energias, a gente vai liberando julgamentos. Muitas vezes a gente libera pontos fixos, né? Pontos de vista fixos que a gente tem. Mark, o que é isso? Por exemplo, tu aprendeu a vida inteira que a partir dos 50 anos a mulher vai entrar em menopausa. O que acontece numa sociedade onde a gente tem essa crença, essa definição? A mulher, quando começa a se aproximar dos 50 anos, entra em menopausa. Vocês querem ver como isso realmente é um ponto de vista? Por que em algumas tribos africanas a mulher só vai entrar na menopausa aos 70? Tudo vai depender do ponto de vista, né? Então, a gente começa a ver essa questão do envelhecimento de uma maneira diferente, né? O quanto a gente pode acessar do nosso corpo em cada fase da nossa vida. Por que a gente acha que a partir daquela idade eu não posso certas coisas ou eu posso certas coisas? Isso tudo a gente vai liberando com o trabalho do facelift e isso de alguma maneira reflete no nosso na nossa aparência. Então, onde os pontos de vista fixos que a gente tem, como que eles se expressam? Através das nossas marcas de expressão, né? Então, quando tu libera isso, muda, né? Então, muitos pontos de vista fixos que a gente tem, que vai ficando tudo marcado no rosto, vai sendo liberado. Então, quando tu para de se julgar tanto, que sobe tua frequência, muda a luminosidade da tua pele, muda o brilho do teu olhar. Então, sempre quando a gente faz um antes e depois, alguma coisa muda. Eu só não gosto de vender, né? E eu sempre falo isso para os alunos que fazem o curso comigo, que essa mudança vai acontecer, que é certo que aconteça. Por quê? Cada ser humano é um ser único. Então, talvez a Maria vai ter um ponto de vista fixo que já está refletido na aparência, que ela não quer soltar. Então, se ela não faz a escolha de soltar aquele ponto de vista fixo, aquilo vai ficar registrado no seu corpo, porque o nosso corpo tem uma consciência e a gente pode se comunicar com o corpo de diferentes formas, e o facelift, ele proporciona isso. Então, eu estou trazendo um pouquinho dessa minha visão da fisioterapia, né, com a questão do toque, e também dizer o seguinte, eu tive grandes resultados em pacientes, por exemplo, com Parkinson, né, com Alzheimer, onde a partir de fazer, ativar as energias e trabalhar com essas energias, o paciente ele ficou mais estimulado para fazer atividade física, pacientes que já estavam depressivos, já não estavam mais mastigando, né, por causa do Parkinson, que vai perdendo a função motora, começaram a ter uma melhora, né, teve um resultado, tipo, a doença parou de progredir e deu uma regredida,
Mas isso são, cada caso é um caso, né? Cada experiência é uma experiência. Agora, acho que como a Karen não tá me escutando, eu vou escrever aqui para ela entrar um pouquinho com a questão. Não tô te ouvindo. Como pode melhorar, hein? Que não dá para escutar nada que a Karen fala na nossa live. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live e vou sugerir para vou encerrar essa live e vou sugerir para Karen entrar pelo perfil dela para a gente dar continuidade. Então, assim, de qualquer forma, para quem for assistir depois, para quem quiser saber mais a respeito dessa ferramenta, não tem nenhum pré-requisito para fazer o curso. É um curso de um dia, tu sai com uma certificação, né? Esse curso ele permite que tu atue em mais de 176 países onde o facelift energético já é reconhecido, né? Tu recebe um registro no site do Axis para poder atuar. E só o fato de tu fazer a classe já modifica a tua vida, porque tu te empodera, né? Tu acessa mais de ti. Tu começa a ver o teu corpo como uma Ferrari. E muitas vezes a gente trata o nosso corpo como uma carroça, né? Então tu poderia estar acessando muito mais do teu corpo só pelo fato de tu liberar os julgamentos e as definições que tu tem a respeito dele. E o facelift é isso, né? É um processo corporal onde é amor ao primeiro toque, né? É tocar, tu recebe os toques, tu vai liberando julgamentos, tu vai acessando mais o teu corpo, aumenta essa energia da gratidão com o corpo, né? Essa possibilidade de aumentar a comunhão com o corpo faz com que tu comece a escutar mais o que o teu corpo tem para te mostrar. A gente começa a ver que as doenças muitas vezes são só sinais, são formas que o corpo tem de se comunicar para te mostrar alguma coisa, alguma consciência. Então tu começa a lidar diferente com isso. Meu convite aqui é que tu, se tu não conhece, nunca recebeu uma sessão de facelift, entre em contato com alguém que faça essa técnica e receba essa ferramenta, receba esse atendimento. É, é mágico, né? Como eu disse, eu estou entrando já pela terceira vez nos meus 21 dias de receber essa técnica. Hoje foi o terceiro atendimento. E eu vou ir falando, né? Já convidei outras profissionais, outras alunas que fizeram curso comigo para vir aqui falar um pouquinho sobre a experiência delas com essa ferramenta. E fico à disposição, né? E quem quiser saber mais, e quem quiser de repente marcar uma sessão, e quem quiser fazer o curso. E é isso aí, né? O que mais é possível com os nossos corpos que a gente ainda não considerou. Um beijo para todo mundo. Vou encerrar essa live por aqui. Vamos ver se a gente dá seguimento lá no canal da Karen, né? Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade à live falando sobre o processo corporal de Axis Facelift energético. Então, bom, para quem não me conhece, eu sou Karen Miller. Sou terapeuta de ferramentas de Axis. Trabalho com processos corporais, barras de Axis. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o facelift energético e como pode contribuir nos processos corporais de massoterapia, de drenagem linfática, de tratamentos estéticos corporais. Então, vou fazer a live junto com a Maquele, estou aguardando ela entrar aqui. Deixa eu ver.
entrar, aguardando um pouco. Oi, Oi, Karen, de novo, né? tudo Vamos bem? precisar. Essa é a nossa segunda etapa, então. Tudo bem, agora eu te ouvi. Exatamente isso que o facelift faz com a gente, né? Vai transformando a gente de dentro para fora. Eu te marquei lá na primeira etapa da live, onde eu já falei bastante, e agora eu quero deixar mais tu falar também, né? Porque nós temos experiências bem diferentes uma da outra, né? Tu tem toda essa pegada com a drenagem, com a estética, com a massoterapia, e eu já tenho uma outra pegada que, como a minha experiência de trabalho é muito com geriatria, com idoso, além de ser tá sem som de novo, o que mais é possível? O que mais é possível? Ai, ai. Fala aí. Ficou sem som de novo para mim. Então, falando, vou dando continuidade aqui. Falando então sobre o processo corporal energético, sobre o corpo. O corpo ele gosta de ser tocado, né? Ele ser tocado sem julgamento, né? Então tocar o corpo sem julgar. Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a questão, né, dos processos corporais, né? E hoje nós escolhemos aqui o facelift energético, de como ele pode contribuir nos tratamentos corporais, né, nos tratamentos estéticos, né, de que muitas vezes nós buscamos uma forma padrão para o nosso corpo e muitas vezes não é o que o nosso buscando, né. Então isso nos dá um apoio para o nosso corpo deseja aparentar, né. Então uma pergunta a se fazer, né, qual forma que o meu corpo deseja aparentar? Então, muitas vezes, a forma como ele deseja aparentar não é uma forma padrão que nós estamos buscando. Então, isso nos auxilia bastante e facilita essa questão, né, dos tratamentos e do quanto nós estamos muitas vezes julgando o nosso corpo, né? E muitas vezes maltratando ele, né? Só julgando ele e o quanto isso interfere nos tratamentos, né? Quando a gente só julga o corpo, quando a gente só vê o lado do qual a gente não gosta dele e não olha para aquelas questões as quais estão ali nos mostrando que tem muita coisa boa naquele corpo, né? E do quanto ele pode nos entregar, do quanto ele pode contribuir conosco quando a gente começa a olhar para ele de uma forma sem julgamento. Isso auxilia bastante na questão dos tratamentos estéticos. Então, falando um pouco da minha experiência, né, como massoterapeuta, e depois que eu comecei a utilizar os processos corporais de Axis, do como isso faz diferença no meu dia a dia, né? Onde eu aprendi a não julgar mais tanto assim o corpo e sair da fora da questão que tratamento estético, voltando de novo sempre a mesma questão ali, que o tratamento estético ele é o se sentir bem de dentro para fora. É aquilo ali que eu enxergo no espelho e eu gosto. Não é aquilo que é o externo, que as outras pessoas vão enxergar e vão achar que o meu corpo deveria ser daquela forma ou de outra forma. Então é eu me gostar, é eu gostar do toque do meu corpo. Então essa é a forma que o meu corpo está buscando, com o qual ele está satisfeito e vai me retribuir também né, quando o tratamento ele tem um resultado maior. Enquanto eu estiver julgando ele, eu estiver falando mal, digamos assim, falando mal dele, ele também não vai me trazer o resultado esperado de um tratamento, né? Então, não sei se estão me ouvindo bem, eu só não estou te ouvindo, Maquelis. Eu vou dar continuidade, então, na fala. Posso falar? E dos pontos de vista, né? A questão muito, né, do ponto de vista que a gente tem, né?
no Access, né, diz que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, se eu tenho um ponto de vista sobre o meu corpo, que ele está cheio de celulite, que ele está sempre cheio de rugas, linhas de expressão, está com flacidez, é isso que ele vai criar. Cada vez mais ele vai criar isso. E quando eu tenho um ponto de vista que o meu corpo, como é que eu vou dizer, ele reage rapidamente a um tratamento estético, eu também vou ter um resultado mais rápido no tratamento dessa celulite ou linhas de expressão. Então, isso é algo que eu percebia no dia a dia com as clientes, e antes do Axis eu não fazia essa conexão das clientes que estavam assim, sempre um termo que a gente escuta muito na questão da estética, assim, eu estou minada de celulite, eu estou cheia de celulite, e parecia que aquela celulite nunca diminuía. Ela estava sempre ali, estava sempre mostrando que ela estava ali. E aquelas clientes que vinham mais satisfeitas, não, o tratamento deu resultado rápido, sempre dá resultado rápido, eu também obtinha um resultado rápido, utilizando a mesma técnica e a mesma forma de tratamento. E hoje, trabalhando junto com os processos corporais de Axis, eu percebo o quanto isso realmente faz a diferença da quantidade de celulite, alimentação, atividade física, tudo isso são coisas que interferem. Agora, o principal é a questão do julgamento. Quando eu deixo de julgar o meu corpo e entro em permissão com a forma que ele está buscando. E às vezes essa forma que ele busca não é a forma perfeita ou padrão que a gente está acostumado a ver na mídia, né? Então, muitas vezes o meu corpo ele busca uma forma única dele de ser. E quando a beleza ela é de dentro para fora, o externo ele também começa a se mostrar. As rugas, as linhas de expressão vão diminuindo quando eu deixo de julgar ele e deixo de criticar ele, né? Que, enfim, né, nós moramos dentro do nosso corpo, né? Ele é a nossa casa, a qual a gente deveria agradecer todos os dias, dar um bom dia para o nosso corpo, né? Perguntar para o nosso corpo como que ele deseja, como ele deseja aparentar, como ele deseja ser, né? E não buscando sempre só uma forma como nós achamos que deveria ou não ser o corpo. Posso falar, Karen? Tu não consegue me escutar, mas eu acho que o pessoal não consegue. Levando em conta isso que a Karen está trazendo pra gente, da experiência que ela tem, né, como massoterapeuta, eu acho legal a gente trazer de novo, né? Se tu olha pro teu corpo e tu só vê estrias, só vê celulite, só vê excesso de gordura, ou se vê magreza demais, isso é julgamento. Por que é julgamento? Porque é o teu ponto de vista a respeito disso. Quando tu faz o facelift, tu vai liberando tudo isso sem nem sequer se dar conta que tá liberando. E aí, quando tu vai para uma maca fazer um tratamento estético, tu sai da maca conseguindo ter o ponto de vista do resultado que aquele tratamento estético fez. E aí, não é julgando, por exemplo, quem faz botox, quem faz cirurgia plástica para modificar a aparência. Mas é que muitas vezes, quando não existe esse empoderamento, né, de dentro para fora, a mulher vai lá, faz um procedimento, faz 2, faz 3, faz 4 e nunca muda. Nunca muda por quê? Porque ela não consegue perceber a mudança. Então, o facelift, além dele atuar das formas que a gente trouxe aqui, ele também faz com que tu consiga realmente acessar a imagem que tu tem. É aquela coisa de que daqui a pouco a mulher foi lá, fez uma cirurgia para afinar o nariz, olhou no espelho e não enxergou diferença. Vai lá de novo, faz uma segunda cirurgia, afina mais o nariz, olha no espelho, não viu diferença. Isso é desvio de autoimagem, né? Isso é uma autoimagem confusa. O facelift, ele te clareia isso. Então, daqui a pouco, se tu foi lá e fez um botox, tu vai conseguir chegar na frente do espelho e curtir aquele procedimento que tu fez. Porque tu vai enxergar ele. Mas por quê? Porque tu tá de bem contigo mesmo. Porque tu tá de barreiras baixas quanto aos julgamentos do teu corpo, né? Tu tá em comunhão com o teu corpo. Quantas pessoas a gente vê na mídia que, de repente, pro nosso ponto de vista, exagerou nos procedimentos? Isso tudo é porque não adianta tu fazer só a parte externa se tu não muda o teu interno. Tu não vê a mudança acontecer.
Agora, quando tu tá de bem contigo, que tu baixa tuas barreiras, para de se julgar e vai fazer um tratamento estético, tu consegue usufruir daquele resultado do tratamento estético. Consegue ficar realmente satisfeita, né? Aquela questão de tu já vai preenchida para o tratamento. Então, tu não vai para o tratamento buscando uma tábua de salvação como se aquilo fosse preencher algo que está te faltando. Eu acho que é nesse sentido. Então, tá, vou falar mais um pouquinho, então, né? Ah, dessa voltando ali, né, ao facelift energético. Então, antes de ter esses processos corporais, eu não tinha os resultados que eu tenho hoje nessa questão dos tratamentos, né? E eu sempre me questionava em relação a isso, o porquê que algumas clientes tinham um resultado e outras não. E desde então eu já percebia que tinha clientes que, né, criticavam muito o seu corpo e estavam sempre olhando só para a questão daquilo que incomodava elas, que não estava tão legal assim. Elas não conseguiam olhar para aquilo ali que elas têm de bonito. Elas colocavam a atenção delas só naquilo ali que, que elas não acham tão legal assim e ficam sempre criticando aquela parte do corpo. Em vez também de olhar o que elas têm de bonito e o que tem chama atenção nelas. E ali que eu fui vendo, né, que o tratamento sempre tinha um resultado mais rápido e um tratamento melhor para aquelas que não se julgavam tanto e vinham buscando uma forma para o corpo delas. Eu sempre trabalhei muito essa questão assim do estético. O estético é aquela questão, é o tu te olhar no espelho, o tu te tocar o teu corpo e te sentir à vontade com ele. Não é aquele corpo que está bem vestido e as outras pessoas olham e acham que ele está bonito, sendo que para ti ele não está legal. Então, cada pessoa busca essa forma. E eu também, ao longo do tempo, algo que eu percebi em mim, que eu me identifico muito mais com um corpo mais cheinho, um corpo mais gordinho. Então, quando eu comecei a olhar com as fotos de antes e depois, eu percebi que eu achava mais bonito um corpo mais gordinho do que um corpo magro. E isso também me direcionou bastante a não ficar em busca de uma perfeição ou de um corpo que não é o que o meu corpo está buscando, né? O que ele associa muito a questão do estar magro a não ser saudável. Então, são processos que eu fui me dando conta, né, ao longo também dos tratamentos, recebendo também as sessões de facelift, que eu fui me dando conta do quanto isso também fazia diferença na minha vida, né? E do que eu poderia trabalhar, né, em cima disso também, né? E isso é uma coisa que muda muito de mulher para mulher, porque, por exemplo, eu conheço pessoas, a Zazá, inclusive, está aí na nossa live e pode confirmar isso. Na época que a gente frequentava o mesmo grupo de trocas de processo corporal, foi lá no início do minha. Que eu ainda nem facilitadora de facelift, mas já era praticante. Tinha duas colegas nossas no grupo que fizeram 21 dias de facelift energético e emagreceram muito fazendo facelift energético, né? Então, o quanto para elas o facelift energético atuou, que ao elas liberarem algum ponto de vista fixo que elas tinham, ou algum julgamento com o corpo, elas acabaram acessando um corpo mais magro, né? Já para mim, é um pouco diferente essa história aí do emagrecimento, e agora talvez esteja dando um tiro no pé, que, assim, ó, depois que eu me tornei facilitadora de facelift energético, eu parei de cometer alguns abusos com o corpo, né? Mac, como assim abuso com o corpo? Sim, antes de eu fazer o curso de facelift energético, eu acordava todo dia, 6 da manhã, ia para academia, de segunda a sexta. Se eu não tivesse compromisso sábado e domingo, eu ia para esteira. Eu comia só aquelas marmitas, né? Quem me conhece, que trabalha no mesmo ambiente onde eu trabalhava, nas geriatrias, eu comia aquelas marmitas só com verdura e proteína,
né? Eu não me dava o direito de comer nada que me desse mais prazer com carboidrato. E pós-facelift, eu descobri que isso era um abuso com o meu corpo, que isso não me deixava feliz, né? E o pior, ai, tá sem som. Ninguém tá me ouvindo? Quem tá aí na live, me dá um oi se estiver me ouvindo. Gabi, tu consegue me escutar? Ó, o Jackson, gratidão, Jackson, recebemos, recebo. Eu não sei se elas estão me ouvindo. Mas enfim, né? O facelift também é uma ferramenta onde a gente acaba descobrindo e percebendo quando a gente está abusando o corpo. As Zazá que tá normal, que bom. O quanto a gente, muitas vezes, a gente abusa o corpo e não percebe, né? E aí, quando tu começa a usar essa ferramenta, tu vai ver, tu vai identificando os abusos e para de fazê-los, né? Então, que nem eu disse, hoje eu tô mais cheinha, mas em compensação, eu como muito mais do que me dá prazer, né? O dia que eu não tô a fim de, às 6 horas da manhã, acordar e ir pra academia, eu não vou pra academia. Hoje eu treino 2 vezes por semana, né? E sem aquela neura de ficar na culpa porque não fui treinar. E hoje eu me olho no espelho e me aceito com muito mais facilidade do que naquele período que eu tava mais magra, né? Então, para cada pessoa, o facelift vai atuar de alguma forma. Aceito, recebo, Gabi. E então, acho que da minha parte, né, a Karen falou que é para falar sobre as classes. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu moro aqui na Zona Sul, eu tenho meu espaço, que é o Espaço Maqueles Medeiros Facilita, que fica na Zona Sul. Quando eu falo Zona Sul, gente, não é lá no Lami, é a 5 minutos do Barra Shopping, fica aqui na Assunção, meu espaço. É muito fácil, é acessível para chegar, tem local para estacionar. E eu sou praticante de facelift, assim como eu sou facilitadora. A próxima classe de facelift marcada está marcada para Caxias do Sul no fim de semana do dia 26. Mas mesmo assim, quem tiver em Porto Alegre, que tiver interesse em fazer uma classe antes, uma classe VIP, entre em contato comigo que a gente cria, porque eu amo facilitar essa classe. Agora, na sexta-feira, eu ainda fiz uma classe VIP para Dani, que até ia estar nessa live com a gente, mas não pôde. Provavelmente a gente vai fazer uma live falando sobre a experiência dela com o facelift também. O Jackson, o quanto a gente somatiza no rosto ou no corpo os nossos julgamentos e culpas. Exatamente, era isso que a gente estava falando na primeira etapa da live, né? Que o nosso corpo ele tem uma consciência própria, ele é uma esponjinha, então tudo a gente vai comprando, tudo a gente vai comprando no corpo. E essa questão da imagem, hoje tá ruim de falar porque a Karen não tá me escutando. Mas em um outro momento a gente pode fazer uma live falando bem sobre a questão dessa questão da autoimagem, da autoestima, né? Porque se a gente for avaliar historicamente, muito do que é considerado padrão para a sociedade, padrão físico para a sociedade, sempre envolvido com mulher, principalmente, sempre teve muito a ver com o que a sociedade exigia dessa mulher. Não com a questão da beleza em si, mas qual era a forma mais conveniente para a sociedade. Então, falando rapidamente sobre isso, né? Lá no período do Leonardo da Vinci, por exemplo, a mulher tinha que ser volumosa, ela tinha que ter seios fartos, quadril largo. Por quê? Porque era conveniente para a sociedade uma mulher que parisse, né? Então, a mulher era vista como a pessoa que ia trazer os herdeiros para o... Então, naquele período, a mulher mais cheia de curvas e mais ondulada era mais interessante. Depois, pegamos ali, por exemplo, a fase da Revolução Industrial. Qual era o padrão físico da mulher do período da Revolução Industrial? Era aquela mulher mais reta, é a mulher longilínea, a mulher que tivesse um corpo para poder competir no mercado com o homem sem distrair o homem no local de trabalho. Então, era uma mulher com um corpo mais parecido com o corpo masculino. É essa que ia competir com o homem no mercado sem distraí-lo, né? Então, aí o padrão físico era ser super magrinha. Depois chegou um período em que a mulher começou a se romantizar aquela mulher guerreira, né? A mulher que tivesse força.
também voltado para uma questão de mercado. Então, essa mulher tinha que ser forte, né? Ela começou a malhar, a ter força nos braços, a ter um tônus mais, um corpo mais musculoso, era o considerado padrão. Também, de novo, para servir a um propósito da sociedade. E o facelift, de certa forma, ele vem para resgatar o que a mulher quer ser, né? O que ela está escolhendo para ela, o que é bom para ela, o que é confortável para ela, né? Que tipo de vida ela busca. Porque é aquela história, vamos pegar um exemplo bem básico, a mulher quando engravida, logo que ela sai de uma gravidez, ela não volta para ter aquele corpo esguio, porque ela ainda está numa fase onde ela está nutrindo um bebê, né? Ela está se recuperando, por exemplo, de uma gravidez. Aquele é o momento dela. Eu acho que esse exemplo é um exemplo muito bom para a gente avaliar o quanto muitas vezes a gente tenta entrar numa caixinha de autoimagem imposta pela sociedade, né? Sendo que muitas vezes não é o que a gente está buscando, não é o que o nosso corpo está buscando. E o facelift, e aí é meu ponto de vista falando sobre isso, o facelift vem bem para essa questão de tu acessar aquilo que é leve para o teu corpo, né? Qual é o teu momento nessa realidade? O que tu tá buscando? E qual é o corpo que vai fazer isso com mais facilidade? O teu corpo tá aí, eu já disse, o corpo é uma Ferrari, né? Só falta a gente começar a dirigir e a ter esse ponto de vista que o corpo é uma Ferrari, que é um corpo com uma potência para criar muita coisa. O Jackson está dizendo ali, né, que o facelift ele auxilia para eliminar os julgamentos que a gente tem com o corpo. Exatamente, era sobre isso que eu estava falando. Bom, gente, eu vou parar por aqui e vou deixar a Karen concluir, né? Como eu disse, interessados em fazer classe ou em atendimento, só me procurar e a gente combina. Então tá. Então, assim, ó, vou concluir que eu fiquei sem som ali, eu não consegui escutar o que a Mike estava falando, né? Então, se eu repetir alguma coisa do qual ela falou, vou concluir aqui então, né? Eu sou terapeuta, sou praticante, né? Realizo atendimentos, né, de processos corporais, de barras de axis e facelift. E para quem deseja, né, fazer essa classe de facelift, a Maquelis é facilitadora dessa classe de facelift, que é uma classe de um dia. Então é só verificar, né, as datas que estão disponíveis para a classe. E eu vou encerrar então a live aqui hoje, né, porque eu fiquei muito, não sei o que ela falou, então para a gente não repetir muita coisa. Então, nós realizamos, né, atendimentos, né? Tanto eu quanto a Maquelis realizamos atendimentos, né? Somos praticantes de facelift. E para as classes de facelift, daí somente a Maquelis, que é a facilitadora, né? Dessa classe, que é uma classe de um dia, né? E se torna praticante terapeuta de facelift. Então, por hoje, né, daí seria só, encerrando aqui a live. Obrigada para todos que estiveram aqui. E obrigada, Maquelis, por aceitar, mesmo sem eu conseguir ouvir o que foi falado, né? Que mais é Então, possível. acho que era isso, né? Por hoje era isso, então. Até mais, Um beijo então. e até a próxima.